Muito boa noite. Saúdo a todos. É com prazer e é um privilégio estar aqui convosco hoje, nesta noite de abertura do ano político. Obrigado por terem vindo. Espero que desfrutem e que se sintam confortáveis, bem integrados e bem acolhidos nesta grande família do Movimento para a Democracia. Conto convosco nesta nobre missão que é servir Cabo Verde, nesta grande causa que é desenvolver Cabo Verde. Depois da tempestade, vem um dia a bonança. Depois do barulho e do ruído, o silêncio. Depois do nevoeiro, vem sempre a claridade. Isto a propósito de uma narrativa maquiavélica, construída pelo nosso adversário, que vendeu ao país e principalmente aos jovens uma narrativa negativa e negra relativamente aos anos 90 e à governação do MPD. Hoje está muito mais claro, há menos barulho, há maior disponibilidade para ouvir, avaliar e reconhecer o quão importante foi a década 90 para Cabo Verde, o quão importante foi a implantação do Estado de Direito Democrático, da democracia, da liberdade, da Constituição da República de 1992, da cidadania plena dos nossos imigrantes, o emprego, o crescimento económico acelerado, o desencravamento de populações de Santo Antão à Brava, o acesso à eletricidade, à água, ao telefone, em cotelos bem distantes e em várias localidades deste país, onde havia gente, apesar da distância, havia famílias e havia procura de felicidade. Foi na década de 90 que, pela primeira e única vez, Cabo Verde presidiu o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia adotou, através do ECOFIN, a fixação de uma ligação do escudo cabo-verdiano ao euro. Isto vigora e estrutura a economia cabo-verdiana até hoje. A economia foi liberalizada e os cabo-verdianos ganharam o direito e a vontade de escolherem sobre e aquilo que consomem. A liberdade de ter acesso à moeda estrangeira para as viagens e para o pagamento das importações. Por isso, nós temos todos os motivos para nos orgulharmos do nosso partido, do nosso percurso, da nossa história. Nunca e em momento nenhum nos arvoramos em melhores filhos de nada, nem pais de nada, mas sempre nos colocamos sem equívocos, ao lado da dignidade da pessoa humana, ao lado da democracia e ao lado da liberdade. Sempre fomos e sempre seremos cabo-verdianos, simplesmente cabo-verdianos, lutando por Cabo Verde, combatendo por Cabo Verde, trabalhando por Cabo Verde e esperando que Cabo Verde tenha melhores dias. Por isso acredito que há um tempo para tudo. Para a tempestade, para o barulho, para o nevoeiro, mas há um tempo também para a bonança, para o silêncio e para a claridade. 2016 é o nosso momento. O tempo para uma nova esperança e para uma nova etapa no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Nós estamos a construir esse novo tempo, esse novo momento para um Cabo Verde melhor. O ano 2015 impõe a todos os cabo-verdianos, sem exceção, uma grande responsabilidade. A construção de uma resposta decisiva que deverá ser dada nas eleições de 2016.
Mudamos ou mantemos o governo? Em 2016, o PSCV completará 15 anos de governação. Quando se concentra o poder durante muito tempo nas mesmas mãos, esse mesmo poder tende naturalmente por corromper os jovens, paralisar as instituições e a romper a confiança entre os governados e os governantes. Quanto maior a acumulação do poder e quanto menor a cultura democrática, maior é a cultura centralizadora e manipuladora de quem exerce o poder. Mais se generaliza o abuso do poder, o nepotismo e o autismo. Esta realidade existe hoje em Cabo Verde e é retratada nas relações do governo com os cidadãos, com as organizações da sociedade civil e com as empresas. É retratada também nas relações do governo com os municípios. Se nós somarmos os 15 anos deste governo aos 15 anos de 1975 a 1990, o PSCV completará em 2016 30 anos de governação num país independente há cerca de 40 anos. Decorrido todo este tempo, este mesmo partido mantém a mesma base ideológica, adaptada hoje à democracia, evidentemente, a mesma concepção do Estado e o mesmo desígnio de partido-Estado. Depois de 30 anos, não há outra resposta. Não haverá mais surpresas do lado do PSCV. Ou mudamos, ou mantemos e aprofundamos e cristalizamos essa concepção de exercício do poder e essa concepção da atuação do Estado e essa forma e os resultados que essa mesma concepção tem estado a produzir. Mudamos ou mantemos? Nós estamos do lado da mudança. Por isso todos têm uma palavra a dizer, principalmente os jovens. É o nosso futuro, o nosso presente também, que está em causa. A escolha não é neutra. Aqui não há um jogo de empates. Ou mudamos, ou mantemos. E as escolhas têm consequências. Têm consequências decisivas para o futuro próximo deste país. A governação é sempre, em qualquer país, uma escolha de opções políticas. E o mais importante é que por detrás das opções políticas existem pessoas que governam, existem pessoas com os seus caráteres, com os seus princípios e percursos, com os seus conhecimentos, e existem organizações, existem partidos políticos que sustentam a governação com a sua ideologia. Nós nos apresentamos com uma concepção de exercício do poder diferente, com valores e princípios diferentes, com opções políticas diferentes e com resultados que serão diferentes. Somos diferentes e fazemos diferente. Fazemos questão de marcar a diferença. Prefiro que nos avaliem na diferença. Não somos iguais, não temos nenhum ponto de contacto ideológico com o PSCV, com a sua matriz, que é fundadora da forma como nasceu e há de continuar até os tempos futuros que virão. Não há ponto de contacto entre nós e o PSCV. Temos uma concepção de poder diferente. Para nós, o poder só se justifica se for transformado em serviço. Serviço para todos os cabo-verdianos, sem discriminação. Para nós, o mais importante que os partidos políticos é a nação. A nação cabo-verdiana que une e projeta o país, que nos identifica enquanto povo e se relaciona com os outros povos. Se quisermos ter uma lição, olhemos para os tubarões azuis. O grande feito não foi ganhar jogos,
foi unir o país à volta de um hino e de uma bandeira, que é mais importante que todas as outras cores de qualquer partido político em Cabo Verde. Nós dizemos em alto e em bom som que o Estado, a sua administração e os recursos públicos não devem ser usados por quem detém o poder para prejudicar, condicionar ou beneficiar ou premiar pessoas em função das suas convicções, preferências ou simpatias partidárias ou políticas. Ou somos livres ou não somos livres. Não há 250 gramas de liberdade, nem 500 gramas de democracia. Ou é tudo ou não é nada. Por isso nós respeitamos a liberdade política das pessoas, em toda a sua extensão e consequências. Isto não são apenas palavras. É determinante para uma relação diferente do Estado com os cidadãos, com as empresas. É determinante para a promoção de uma cultura de mérito, para a confiança dos cidadãos nas instituições, para a eficiência da administração pública, para blindar o Estado do clientelismo, do nepotismo e de degradação da administração eleitoral. Isto é determinante para o desenvolvimento do país. Nós acreditamos nas instituições. Por isso, encaramos as instituições de uma forma diferente. E priorizamos políticas e investimentos nas instituições também de uma forma diferente. Para nós, uma boa administração da justiça, uma boa cultura constitucional, o funcionamento do Tribunal Constitucional, uma boa administração eleitoral não são custos da democracia, são investimentos da democracia. E isto é diferente. Não são encargos da nação, são a solução para ter uma nação mais democrata, mais pujante e mais construtora de futuro. São investimentos na qualificação da democracia, na confiança dos cidadãos, nas relações com as instituições e o investimento na promoção de desenvolvimento. Há quem veja tudo isto como custos, nós vemos de uma forma diferente. Vemos como investimento e com retorno extremamente elevado a todos os níveis para o desenvolvimento da nossa nação. Para nós, o funcionário público, o dirigente da administração pública, o administrador de empresas públicas, o embaixador, o cônsul, são servidores do Estado. Devem representar o Estado e não qualquer partido político, seja de que cor for. Por isso não devem ser recrutados e nem nomeados em função da sua militância ou simpatia partidária, mas através de regras e processos transparentes, com observância estrita de incompatibilidades e de implementação de sistemas credíveis de seleção e de recrutamento. Muitos quadros jovens hoje são vítimas de um sistema opaco, de um sistema pouco transparente, que coloca os jovens em situação de muita vulnerabilidade perante o Estado, fazem muitas despesas para ter acesso a documentos para se apresentarem aos concursos, mas a maior parte desses concursos são concursos de cartas marcadas e com caras marcadas e conhecidas. Se quisermos algum exemplo, a recente nomeação do governador do Banco de Cabo Verde. Essa recente nomeação mostra como o governo viola conscientemente, propositadamente, a lei que ele mesmo leva ao Parlamento para fazer aprovar. O regime das entidades reguladoras do setor econômico e financeiro, no qual se enquadra o Banco de Cabo Verde, que impõe
que o Conselho de Administração não deve ser constituído por pessoas que tenham exercido o cargo de membro do governo há pelo menos 2 anos. O que é que acontece? Nós temos um ministro que sai dos apagões de energia e entra no Banco de Cabo Verde, fresquinho. Dando volta por cima do impedimento, sai há dias, precisa de 2 anos, pelo menos, para entrar numa entidade reguladora e faz isto com todo o descarramento, com toda a impunidade e violando não só a lei, mas colocando em causa uma instituição fundamental do pilar de desenvolvimento de qualquer país. Põe em causa a confiança no sistema financeiro. Põe em causa a estrutura básica da economia de qualquer país, que é o seu Banco Central. Mas não ficou o governo por aí. No NPS, apanha um ministro envolvido em questões que estão ainda por esclarecer, relativamente a avultados investimentos no setor das infraestruturas, nomeadamente no fogo, e vai colocá-lo no INPS. Um deputado, um ex-ministro, dando assim resposta àquilo que o próprio primeiro-ministro disse: os meus ministros não vão ficar no desemprego. Haverá sempre lugar para os colocar alguns da administração pública. É este tipo de cultura e de atitude que nós precisamos de banir em Cabo Verde. Esta forma de destruição das instituições para favorecer meia dúzia de gajos que são da entourage do primeiro-ministro. Nem sequer são todos do PSV, uma parte apenas do PSV, colocando em causa as instituições do país. Só isto já justifica mudar este governo, que já leva tempo demais e está a ser perigoso para a democracia cabo-verdiana. Tem demonstrado que não tem limites. Tem demonstrado que não tem limites e está disposto a tudo. Está disposto a tudo. Por isso, é preciso realmente mudar. Cabo Verde merece um outro governo. Cabo Verde merece uma outra solução. Cabo Verde merece gente mais séria na política. Nós defendemos uma relação do Estado com as pessoas na base da responsabilidade, da promoção da cidadania e da autonomia da sociedade civil em relação ao Estado. Numa contraposição ao condicionamento ao controle e à subordinação das pessoas em relação à administração dos recursos do Estado, para, no final, se tirarem proveitos eleitoralistas. Ao contrário do PSV, nós não estamos satisfeitos com a qualidade da nossa democracia. É preciso fazer mais e melhor. Temos a ambição de tornar Cabo Verde numa democracia perfeita, consolidada e avançada. Isto não depende da chuva, depende só da vontade política para fazer e construir uma boa democracia em Cabo Verde. E é um grande ativo que o país pode e deve potenciar. Não apenas para sermos elogiados pela comunidade internacional, mas uma coisa diferente. Mas por causa de uma forte convicção de que a democracia, a liberdade, a cidadania, o pluralismo e a força das instituições
são os verdadeiros pilares e fatores transformadores de qualquer sociedade que se queira inovadora, empreendedora e confiante e mais justa. Não são as obras que fazem a transformação, é isto que faz a transformação. O nosso enfoque é por isso nas pessoas e na dignidade da pessoa humana. O grande compromisso na governação é criar oportunidades para as famílias ter acesso ao emprego e ao rendimento e satisfazer as suas necessidades na base do seu esforço, do seu trabalho, sem prejuízo de mecanismo de proteção social para aqueles que precisam da solidariedade do Estado. A grande diferença com o PCV é que acreditamos que é libertando as pessoas da dependência, subordinação e condicionamento do Estado é que se constroem as soluções e os caminhos da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Não é tornar independente para pedir no dia seguinte votos para manutenção e perpetuação do poder. Precisamos libertar os cabo-verdianos desta grande cadeia de prisão da liberdade política que condiciona ainda as pessoas deste país. Nós acreditamos que quem faz o desenvolvimento de um país são os cidadãos, são as pessoas. São as pessoas com a sua inteligência, o seu esforço, o seu trabalho, a sua formação e a sua capacidade empreendedora que fazem o desenvolvimento acontecer. Para isso precisam de instituições que criem e sedimentem um ambiente político, económico e social e valores que libertem a energia criadora das pessoas, a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de aprender, de trabalhar, de cooperar e de confiar e de se auto-organizar e de se responsabilizar das suas relações com os outros e com o resto da sociedade. Para isso, o sistema educativo tem que levar uma grande mudança. Aqui também há uma grande diferença. Para nós, o mais importante construir escolas é o que está por dentro das escolas. Os professores, a qualidade dos professores, a qualidade do ensino, o currículo e aquilo que nós aprendemos. Prefiro escolas pequenas, funcionais, com boas condições sanitárias, mas pequenas, modestas, mas com bom conteúdo lá dentro. Nós não nos, não ficamos espantados com grandes obras, não temos como grande objetivo fazer grandes obras, temos como grande objetivo fazer grandes obras para as pessoas. Boa educação, boa saúde, bom acesso ao transporte, bom acesso às comunicações e acesso à felicidade. É isto que faz diferença e que nos faz talvez ser um país com menos endividamento, com menos despesa pública, mas com mais qualidade. É esse o caminho que nós temos que procurar. Por isso o nosso sistema educativo tem que ser um sistema educativo integrado no conceito da economia do conhecimento, para trabalhar desde a tenra idade e preparar as nossas crianças e os nossos jovens para dominarem línguas, a tecnologia, serem cosmopolitas na relação com o mundo, serem portadores de valores e preparados para a aprendizagem ao longo da vida, estejam enquadrados num ambiente escolar e universitário com cultura de investigação, de experimentação e inovação. O nosso sistema educativo tem que ser ambicioso e ter como preocupação central formar os nossos jovens para uma boa inserção no mundo. Da tecnologia à cultura, do turismo à prestação internacional de serviços, existe um grande leque de oportunidades para a nossa juventude. O país deve criar as condições para concretizar. As fronteiras da nossa juventude não devem ser as fronteiras do nosso cutelo, do nosso conselho, nem das nossas ilhas. É as fronteiras do mundo. E devem estar preparados para o mundo. Somos diferentes e fazemos diferentes na economia. O que nós temos hoje em Cabo Verde é um Estado representado por este governo que se
apresenta como maior constrangimento à atividade das empresas. É o governo o responsável pelo elevado endividamento, elevado risco do país, que fazem com que os bancos concedam menos crédito e em situações mais gravosas ao setor privado. É elevar a despesa pública que torna os impostos elevados. É o Estado concorrente que está a tirar mercado ao setor privado. Nós precisamos de um Estado com uma administração eficiente, competente, profissional e que gaste menos. Precisamos de um Estado parceiro e fomentador da atividade empresarial. Precisamos de um Estado descentralizado e regionalizado, que liberte energias, capacidades e potencialidades para que cada ilha deste país se transforme numa economia com capacidade de gerar riqueza e emprego. A prioridade das nossas prioridades, temos dito, é o emprego. Para isso, a economia tem que crescer. Tem que haver mais investimentos privados. O país tem que exportar e tem que ter maior rendimento no turismo. Iremos mexer naquilo que este governo não mexe. E não vai mexer. Este governo não mexe em duas coisas. E não vai mexer em duas coisas. Não vai mexer na dimensão do Estado, porque quanto mais Estado, mais controle, mais subordinação. E não vai mexer nos impostos, porque esses impostos são necessários para financiar esse Estado grande, gordo, ineficiente, para condicionar os cidadãos e as empresas. Por isso, podem fazer todas as revisões dos códigos. Está aí uma tonelada de legislação a entrar no Parlamento. São códigos, mas não vão mexer nos impostos e não vão mexer na despesa pública. Nós temos que assumir aqui alguns compromissos de reforma. E a primeira reforma é a reforma do Estado. Mas a reforma do Estado tem pressupostos. Quem tem como pressuposto a forma de exercício do poder, como o PCB tem, quem tem como pressuposto o Estado controlador, condicionador, não faz reforma do Estado. Não descentraliza, não regionaliza, não cria espaço para a cidadania, não cria espaço para as empresas, não cria espaço para a liberdade. E a diferença está aqui. A reforma do Estado precisa de pressupostos, precisa de vontade para fazer. E para fazer diferente. Por isso, o nosso compromisso é muito claro relativamente a esta matéria. Nós não temos medo da partilha do poder. Precisamos mais descentralização, precisamos de regionalização em Cabo Verde para que as nossas ilhas se desenvolvam. Não podemos estar condicionados ao poder absoluto do governo. Há espaço e condições para termos um bom governo central, concentrado nas funções nucleares da governação. Precisamos ter um governo bom em relações externas, um governo bom em segurança, um governo bom na educação, no sistema de saúde, um governo bom na regulação e planeamento macroeconómico. Precisamos ter um governo disponível para partilhar o poder. Isto não existe neste momento em Cabo Verde e é um grande constrangimento que nós temos. Façam todos os discursos, não farão nunca o essencial, porque agarram-se ao poder e não querem partilhar este mesmo poder. Muitos dos desperdícios, das ineficiências dos custos que existem hoje na administração pública podem ser reduzidos com a introdução de uma atitude diferente no exercício do poder, com uma concepção diferente do Estado. O Estado tem que gastar menos e melhor para deixar recursos às empresas e às famílias e para reduzir a dívida pública e os riscos do país. A recentragem da economia no setor privado e para a atração dos investimentos exige fazer reforma fiscal. O sistema fiscal existente aqui em Cabo Verde não promove a competitividade nem a redistribuição dos rendimentos pela via do emprego.
não oferece adequada segurança nem previsibilidade. Temos um sistema fiscal de alto risco, que se altera anualmente em cada orçamento de Estado e de acordo com as conveniências e as conjunturas políticas. Às vezes até de acordo com o humor do Ministro e da Ministra das Finanças e do Primeiro-Ministro. Não podemos ter este sistema aqui em Cabo Verde. Este sistema está assente numa filosofia contrária àquilo que o país precisa. Este país é pequeno, está no mundo, precisa de inspirar confiança, previsibilidade, sentido de justiça e precisa ser competitivo. Precisamos ter competitividade fiscal a nível nacional e internacional. A nossa ambição é, a médio prazo, colocar Cabo Verde no grupo dos top 15 em termos de competitividade fiscal. Hoje ocupamos a posição 80 no índice de competitividade fiscal. Maurícias, posição 13. Seychelles, posição 19. Cabo Verde, posição 80. Isto demonstra a grande diferença da qualidade de desenvolvimento que nós temos hoje relativamente a países que são pequenos também e são ilhas e que não há razão para termos este esforço tão grande em termos de competitividade fiscal e outras competitividades relativamente a esses países. Podemos perfeitamente chegar lá, colocar Cabo Verde no top 15 dos países com alta competitividade fiscal e atrair mais investimentos e fazer negócios e fazer as empresas funcionarem, criar emprego e criar riqueza em Cabo Verde. O nosso compromisso, por isso, é eliminar os impostos sobre os investimentos e sobre a poupança. É isentar ou reduzir de uma forma significativa os impostos que incidem sobre produtos, nomeadamente o IVA, que incidem sobre produtos da cesta básica das famílias. A energia, a água, os transportes e as telecomunicações. Eliminar os impostos sobre o investimento e a poupança é necessário para o aumento do potencial do crescimento da economia. Rever a incidência do IVA sobre a energia elétrica, a água potável, as telecomunicações e os transportes é um imperativo do Estado Social, um imperativo até constitucional, que diz que se deve garantir a todos as mesmas condições de acesso aos bens básicos e essenciais a uma vida e a uma qualidade de vida digna. Os impostos não podem fazer diferença na dignidade das pessoas. O nosso compromisso é transformar a taxa turística numa taxa municipal. Assim é que deveria ser desde o início. Em vários países do mundo, até em francês chama-se taxa de séjour. É taxa que o turista paga para compensar o aumento da população transitória e temporária que é induzida pelo turismo num determinado concelho, numa determinada cidade. Faz todo o sentido que os municípios sejam compensados pelo uso dessa taxa. O que é que este governo faz? Cria um fundo de turismo, a gente não sabe para que é que usa, é opaco, não tem transparência e não é utilizado para promover o desenvolvimento do turismo. Precisamos colocar as coisas no seu lugar certo. Taxa turística é compensação pelo aumento da população flutuante e deve ser destinada aos municípios para desenvolver as suas atividades de desenvolvimento turístico. Assim como em relação aos municípios, quando eu disse que é preciso isentar os investimentos de impostos, isso tem consequências a nível dos municípios. Hoje os municípios pagam IVA sobre tudo que é investimento, prestação de serviço, mesmo indo ao banco, até para construir um cemitério, pagam IVA e tornam o investimento muito mais oneroso. É preciso recentrar, recolocar as coisas no seu lugar certo. Caros companheiros, o país não está bem. Não está bem nem na economia, nem na justiça, nem na energia, nem na segurança. Isto tudo tem reflexos negativos na vida das pessoas.
Todos os cabo-verdianos conhecem muito bem os problemas da insegurança. Aqui na praia, conhecemos muito bem. Limita e condiciona a nossa liberdade de circular, a nossa tranquilidade, a tranquilidade dos nossos bairros, das nossas casas e a proteção dos nossos bens. Um caso recente ocorrido nesta cidade demonstra o tipo de ameaça que impera sobre o Estado de Direito. O alcoolismo, a droga, a prostituição, a pobreza, a miséria elevada e a desigualdade social e a desestruturação familiar são uma mistura explosiva que potencia a violência e a criminalidade. Deve haver políticas públicas dirigidas a fatores de risco para que possamos criar condições para que haja terreno menos fértil à insegurança. É dever do Estado, é dever do Governo atuar sobre esses fatores e não ficar aqui com um olhar contemplativo, deixando que dia a dia haja mortes, haja assaltos e haja perda de qualidade de vida dos cabo-verdianos. É preciso atuar. Não podemos desistir também dos nossos jovens, que estão em situações de risco. Há que recuperá-los. Ao mesmo tempo, temos que evitar que mais jovens e crianças entrem em situações de risco. Este país não pode ser um país de insegurança. Este país não pode ser um país de insegurança para os nossos jovens, para as nossas famílias, para as nossas casas. Os cabo-verdianos nunca foram violentos. Há quem diga que isto faz parte da nossa cultura, mas não faz parte nenhuma. Este país tem que ser de esperança e de oportunidades. A insegurança deve ser combatida também com uma Polícia Nacional e Judiciária modernas e eficientes, com uma justiça que funciona bem. O pior sentimento que se pode transmitir a uma sociedade é o sentimento da impunidade. Que se pode fazer tudo, em qualquer sítio, em qualquer lugar, em qualquer hora, sem consequências. Este sentimento, infelizmente, existe em Cabo Verde. O país precisa de mudar. A alternância política é hoje mais do que uma necessidade. É um imperativo. É um imperativo ditado pelo tempo que o governo já dura, pelo perigo que representa a cristalização do poder e pelos resultados que esse mesmo poder tem produzido. A alternância é hoje mais do que uma virtude no exercício da democracia. É uma necessidade vital para o sistema político, para que a sociedade possa respirar de novo. A sociedade exige, por isso, que coloquemos o MPD ao serviço do país. Porque não se trata apenas de uma mudança de governo. O que se espera e o que a sociedade espera do MPD é uma mudança real no país. Por isso, este projeto de mudança não pode ser apenas um projeto do MPD, dos seus dirigentes ou dos seus militantes simpatizantes. É um projeto de Cabo Verde e para Cabo Verde. É nesse sentido que o MPD não pode ser, essencialmente, um partido contestatário. Nós somos um partido do arco do poder. Temos que ser afirmativos e orientar a nossa ação política para criar níveis elevados de confiança junto dos cidadãos e do eleitorado. Ambicionamos governar e mudar Cabo Verde. Construir um país melhor. Um país de certezas e de esperanças para a nossa juventude. Com sentido de responsabilidade, de missão e de serviço público, estamos aqui para servir o país e as nossas gentes. Temos o dever, enquanto cidadãos e enquanto partido, de batalhar por um Cabo Verde melhor, de colocar Cabo Verde sempre acima de tudo. Cabo Verde precisa de um MPD coeso, unido, qualificado na diferença, confiável, determinado, próximo das pessoas e dos eleitores, responsável. Precisamos de um MPD cidadão, da cidadania e para os cidadãos. Eu não tenho dúvidas. Nós vamos ganhar as eleições em 2016. E vamos trabalhar para mudar Cabo Verde. Cabo Verde tem que mudar.
É preciso e é possível mudar. É nossa obrigação voltar a acreditar. Por isso nós pedimos a todos o melhor dos esforços, porque o comboio que nós queremos construir, que já está em andamento, só deve parar quando tivermos a vitória garantida. É preciso trabalhar muito para conseguirmos. Só com o esforço de todos e de todas vamos conseguir ser de novo um partido maioritário em Cabo Verde. Cabo Verde precisa de um novo governo e de uma nova maioria parlamentar para governar e governar bem. Vale a pena lutar por esta causa. Sempre dissemos que Cabo Verde deve estar acima de tudo. Vale a pena sempre lutar por Cabo Verde. Cabo Verde não é uma abstração. Cabo Verde são 10 ilhas. Cabo Verde são concelhos. Cabo Verde são as localidades. Cabo Verde são as mulheres, os homens, os jovens, as crianças. Cabo Verde é a nossa grande diáspora. Nos Estados Unidos, na Europa, em África, no Brasil e até um bocadinho na China. É todo este Cabo Verde que espera por mudança. Nós temos a obrigação de fazer esta mudança acontecer. Não podemos falhar. Estamos convencidos que os cabo-verdianos farão tudo para que a mudança aconteça. Não é pelo MPD, não é por nós, é pelo nosso futuro, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos que precisam de uma vida também melhor. É por toda esta grande esperança que temos a obrigação de continuar a construir. Somos orgulhosos da nossa história, isto devemos colocar sempre em primeiro lugar, porque quem não tem história não tem futuro. E isto dá-nos alento para, de cara levantada, conseguirmos convencer os cabo-verdianos de que nós somos a melhor opção para Cabo Verde, somos a esperança e vamos vencer. Muito obrigado. Viva a MPD, viva Cabo Verde. Muito obrigado.